Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa sexta-feira para meditarmos na palavra de Deus. E ontem não deu para estarmos aqui, meditando na palavra do Senhor. Houve um imprevisto, mas nós estamos aqui hoje para dar continuidade e terminar a nossa semana abençoada. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Deixe o seu like também, ative o sininho e venha participar conosco desses momentos tão abençoados, amém? Então, nós vamos para a nossa meditação de hoje, nessa sexta-feira, já terminando aí a nossa semana. E eu quero meditar com você uma palavra que está lá em João. Nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo 38 e o 39. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. Que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que ressuscite no último dia. E olha que coisa maravilhosa, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Ou seja, Jesus tinha vontade, Jesus tinha os seus desejos, Jesus tinha o seu livre-arbítrio, Jesus tinha, só que ele desceu e ele tinha isso dentro do seu coração. Eu estou aqui com um propósito, e este propósito não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, na jornada de hoje é sobre isso que eu quero falar, sobre a vontade de Deus e sobre a nossa vontade. Todos nós temos vontade, todos nós queremos algo, todos nós temos livre-arbítrio. Jesus também tinha, mas ele tinha dentro dele a convicção de que ele estava aqui para cumprir um propósito muito maior do que a sua vontade, que era o quê? Que de tudo quanto o Pai deu a ele, ele não ia perder. E de que maneira Jesus não perderia tudo aquilo que o Pai deu para ele? Sendo obediente. Amém? Então, vamos trazer aqui hoje, eu sempre gosto de trazer o significado de vontade. Então, vontade é a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Então, precisamos entender que vontade é a capacidade de você querer livremente praticar ou deixar de praticar um ato. Então, quando Jesus fala aqui que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, ou seja, eu não estou aqui para fazer ou para querer livremente praticar o que eu quero, mas sim para praticar livremente o que Deus quer, o que o Pai mandou e o que o Pai tem para mim. Então, nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, precisamos entender que não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus, é o querer de Deus em nós. Então, apesar de nós termos livre-arbítrio, apesar de nós termos vontade, que é a capacidade de nós querermos livremente praticar o que quisermos, nós não podemos. Por quê? Porque nós estamos aqui por um propósito maior, assim como Jesus. E esse propósito maior é fazer a vontade de Deus, é ser obediente. Você já imaginou se Jesus não tivesse sido obediente à vontade de Deus? Onde nós estaríamos? Nós não teríamos esperança de vida eterna, nós não teríamos esperança de nada, Então, Jesus, ele obedeceu a Deus, e nós também precisamos entender que nós também precisamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, sujeitar o nosso querer ao querer de Deus, Então vamos lá, graças à renúncia de Cristo, de renunciar sua vontade e obedecer a Deus, somos salvos a uma esperança de vida eterna. Ou seja, graças à obediência de Cristo, a renunciar à sua própria vontade, é que hoje nós somos salvos. Por que nós sabemos disso? Porque no versículo 39 ele fala assim: a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada se perca. Ou seja, Jesus, ele tinha a convicção que se ele não obedecesse, ele nos perderia, que se ele não cumprisse a vontade do Pai, ele nos perderia. Então Jesus preferiu reduzir, o seu corpo à dor, ao sofrimento, para obedecer ao Pai, para não nos perder. E nós muitas vezes temos uma ideia equivocada sobre servir a Cristo, porque nós achamos que é só a nossa vontade que tem que ser feita. Porque Deus não cumpriu o que eu queria, porque Deus não me deu isso, porque Deus não fez aquilo, como se Deus fosse o nosso servo. Não, nós estamos
estamos aqui para obedecer à vontade dele, não ele a nossa, né? Então nós estamos aqui para nos sujeitarmos a ele, não ele a nós. E aqui Jesus nos deu o exemplo. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos a nossa vida cristã, uma vida cristã sem sofrimento, deitada em berço esplêndido, né? Como é o hino da nossa bandeira aqui. Só que não é assim. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus falando. Ou seja, ele venceu para que nós venhamos também vencer, para que nós venhamos também ter vitória. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A palavra fala que Deus tem vida abundante para mim, para você, que Deus tem bênçãos, e todas essas promessas da palavra de Deus são realmente para nós. Mas para nós termos a vida eterna, para nós conquistarmos a vida eterna, como Jesus falou, e ele mesmo disse, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Para nós conseguirmos chegar ao último dia, precisamos perseverar, independente das circunstâncias ao nosso redor, independente do que aconteça, independente se a nossa vontade é feita ou não, porque não estamos aqui para que a nossa vontade seja feita, mas sim a vontade de Deus. Então que a vontade de Deus esteja dentro de nós e que a nossa vontade, na verdade, seja dele dentro de nós habitando, assim como Cristo. Jesus, ele tinha a noção de forma racional que ele veio não para cumprir a sua vontade livremente, praticar o que ele quisesse, que ele poderia, mas para praticar a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para Cristo? Será que nós sabemos qual era a vontade de Deus para Cristo? Lá em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 27, fala sobre a vontade de Deus para Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele passou pela zombaria dos soldados. Se você for ler ali, vai falar de tudo que Jesus passou antes da crucificação e depois, em seguida, vai falar sobre a crucificação. Antes também do capítulo 27, vai falar que Judas traiu Jesus, vai falar que Pedro negou Jesus, vai falar que os discípulos fugiram. Ou seja, Jesus começou a passar por todo aquele sofrimento e tudo isso era o quê? Vontade de Deus. Era vontade de Deus que Jesus passasse por toda aquela humilhação, era vontade de Deus que Jesus fosse o quê? Fosse açoitado, era vontade de Deus que Jesus fosse humilhado, era vontade de Deus que Jesus tivesse o seu corpo dilacerado, o sangue derramado, fosse crucificado. Para quê? Para que nós não estivéssemos perdidos. Foi vontade de Deus o sofrimento de Jesus para nos trazer salvação. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus em nós, muitas vezes, é o nosso sofrimento, mas para a salvação de outros, ou para a nossa própria salvação. Não é verdade? Porque é o único jeito de nós alcançarmos o quê? A vida eterna. E talvez você fale, mas eu não concordo, porque eu acho que o evangelho é vida eterna, é vida abundante, é vida eterna, é vida abundante, e foi para isso que Jesus veio. Só que Jesus deixou bem claro que aquele que quiser segui-lo, aquele que quiser seguir a Jesus, precisa negar-se a si mesmo. Pronto, nós precisamos negar a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nós queremos. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos entender que a vontade de Deus, por mais difícil que era que Jesus sofresse para que nós pudéssemos ter vida eterna com Cristo. Então, vontade de Deus, mas sofrimento de Cristo é igual a salvação, perdão, remissão e vida eterna. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nunca mais morrer e conquistar para nós, nele, a mesma vitória. E que vitória é essa? Vitória de estar para sempre com ele em uma vida eterna. Porque só existe dois caminhos, ou é vida eterna ou é morte eterna. E Jesus falou, eu não vou perder nenhum daqueles que o Senhor me deu. Aquele que vier a mim, no versículo anterior diz lá em João, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus precisou passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, que era a vontade de Deus para não nos perder, né? Porque eu não acredito no evangelho que não tenha sofrimento. Jesus deixou o exemplo de sofrimento. Então não tem como nós termos uma vida cristã satisfazendo os desejos da nossa carne. Isso é impossível. Nós precisamos sim matar a nossa carne, levar ela à cruz todos os dias, crucificar a nossa carne para que possamos alcançar a vida eterna. Jesus deixou o exemplo e para nós não é diferente. Nós precisamos sim renunciar à nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso desejo. Para quê? Para ter uma vida eterna com Deus em santidade. Jesus nos deixou esse caminho, Jesus nos deixou esse exemplo. Nós precisamos segui-lo. E para finalizar, eu quero estar lendo Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, na linguagem de hoje que eu amo. Olha o que diz aqui, né? A partir do versículo 34. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses
Em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira ou a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida eterna, terá a vida verdadeira. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos meditar qual vontade está sendo feita nas nossas vidas, qual vontade está estabelecida na nossa vida, na nossa jornada diária. Qual vontade? Quando eu faço a minha vontade, falou aqui, e não a vontade de Deus, eu não vou ter a vida eterna, eu não vou ter a vida verdadeira. Por quê? Porque eu estou colocando a minha vontade, os meus interesses acima da vontade de Deus. Mas quando eu renuncio a mim mesma, quando eu esqueço a minha vontade, os meus interesses e aquilo que eu quero, para cumprir o que o Senhor quer, aí eu tenho a vida eterna. E no último dia, o Senhor me ressuscitará, porque foi para isso que Ele nos chamou, para ter uma vida com Ele e nele. Amém, amados? Então essa é a nossa palavra, a nossa meditação nessa jornada dessa sexta-feira. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale grandemente no seu coração e que você medite aí durante todo o dia qual vontade está prevalecendo na sua vida e na sua jornada. Deus te abençoe e, se Deus permitir, estaremos aqui na segunda-feira em mais uma jornada de lições. Até lá!